A História das Cruzadas, por Joseph François Michaux. O autor começa o livro falando sobre o bispo Guilherme de Tiro e o grandioso discurso dele. Discurso esse que convenceu vários príncipes e nobres a irem contra os muçulmanos. Muçulmanos esses que haviam tomado Jerusalém através de Saladino. Aqueles que se recusaram a ir à peleja deviam pagar a 10ª parte dos seus rendimentos, os chamados dízimos saladinos. Pedro de Blois se opôs a isso. O rei Felipe de França mandou prender os judeus devido à recusa dos judeus, daqueles que não queriam pagar, em pagar tal tributo. Os mesmos presos em suas sinagogas foram obrigados a pagar 5.000 marcos de prata ao tesouro do rei. Nas 2 primeiras cruzadas, a maior parte dos aldeões optou pela espada para escapar à servidão. Havia clamores populares para que Ricardo, rei da Inglaterra, no caso pretendente ao reino da Inglaterra, tomasse o trono de tal país, da Inglaterra. Isso mesmo com o rei, pai de Ricardo, ainda no trono. O legado do Papa excomungara Ricardo, mas tal nobre, Ricardo, ainda assim ascendeu ao poder da Inglaterra. Houve uma grande perseguição contra os judeus. Isso devido à necessidade de dinheiro para sustentar a guerra, devido à guerra, e também devido ao fato de os judeus serem os maiores detentores de riquezas na Inglaterra e na Europa em geral. Pela ajuda do bispo Balduíno, ele sustentou a guerra, no caso o rei. Haviam penas para punir o mau agir dos cruzados. Isso desde onças de prata como punição às injúrias proferidas, a prisão por roubo, etc. O orador clerical, o clérigo Pedro de Blois, foi responsável por reanimar os homens à luta. Tanto Felipe de França e quanto Ricardo de Inglaterra, eles foram depois da conferência de Gisors, o arcebispo de Tiro convenceu o imperador Frederico Barbarossa soberano da Alemanha, a dar o assentimento dele de que participaria da Guerra Cruzada. Mas foi o bispo de Estrasburgo quem convenceu a todos. O que melhor a melhor passagem que descreve as conversas latidas é a seguinte: a melhor passagem dentre os cronistas e dentre os historiadores que tratam sobre tal guerra. Dentre tais crônicas e tais livros de tais historiadores, é a seguinte passagem que descreve isso. Outrora,
exclamavam eles. Ao rumor dos pregos fincados na cruz, a terra estremeceu, o astro escureceu. As pedras fenderam-se, os túmulos abriram-se. Agora que coração não se há de partir ao saber que a madeira sacrossanta do lenho da redenção é pisada aos pés pelos ímpios? Nesta terceira cruzada, depois das duas primeiras, nas quais houve tais dízimos saladinos e tais eventos, houve a dispensa dos votos dos peregrinos. Na terceira, isso para pagar pelos custos da mesma. Houve uma proibição à participação, na terceira cruzada, daqueles que, primeiro, não tivessem uma montaria, segundo, provisões para no mínimo 2 anos, e terceiro, inabilidade no manejo das armas. O imperador grego de Bizâncio assentiu a passagem dos cruzados por suas terras, além do soberano lhes dar abrigo e mantimentos. Barbarossa mandou Isaac para fazer aliança com o imperador de Bizâncio, isso para lidar com a situação presente. Já havia uma aproximação entre os muçulmanos e o imperador de Bizâncio. Durante as festas do Pentecostes, em 1189, Barbarossa e seus cruzados partiram. Saladino havia tomado, segundo o alemão, o imperador, além de Jerusalém, também havia tomado a cruz de Cristo, a cruz na qual Cristo fora crucificado. Barbarossa ainda ganhou o apoio do sultão Kislis Arslan, que era o soberano dos turcos, armênios e sírios. O Papa Alexandre III ainda o ajudou em sua conversão. Em Gran, antiga Estrecônia, a rainha da Hungria recebeu o imperador alemão